Há pouco referíamos, na minha opinião, há muitas coisas por fazer e acho que à cabeça delas teríamos, a meu ver, a posição com que a Autoridade Tributária e a Segurança Social atuam nestes processos de reestruturação e também de insolvência, porque eu entendo que tinham que ser feitas as contas da maneira que eu acho que não tem sido. Ou seja, o facto de não haver flexibilidade destes organismos, chamemos-lhes assim, faz com que muitas vezes as reestruturações que são pensadas não possam ter lugar. E por isso, se em vez de não flexibilizar como tem sido feito, o que significa que as empresas em causa depois não resistem, se forem flexibilizadas, mantêm-se os postos de trabalho, mantém-se o pagamento dos impostos, mantém-se as entidades, no fundo, no giro normal do comércio. Isso faz imensa falta e acontece noutros países e, portanto, a meu ver, isso devia ser um dos pontos a ter em consideração. Outro ponto que eu entendo que também deve ser visto tem a ver com a responsabilidade dos administradores e dos gerentes que nesses momentos passam a ter uma resposta solidária, ou pode acontecer que tenham uma resposta solidária. Isso faz com que os próprios gerentes e os próprios administradores tenham um risco que não é, a meu ver, equilibrado de modo nenhum. Para ter uma ideia, um administrador pode ter um incidente de qualificação contra ele, se não apresentar a insolvência a uma empresa em 30 dias a contar do conhecimento. Portanto, como é que é possível, numa altura dessas em que uma empresa está a atravessar uma fase tão difícil e, naturalmente, a vida do administrador está muitíssimo complicada, pode acontecer com frequência que ele não tenha a noção do tempo e que não apresente a empresa em insolvência. Isso significa que, nesse momento, passou a ser ele também alvo de responsabilidade. Isso é gravíssimo. Depois, um terceiro aspecto que focámos aqui que tem a ver com as reversões fiscais que existem, tanto da autoridade tributária também como as reversões da Segurança Social, que faz com que, em determinadas condições, os administradores e os gerentes das empresas respondam diretamente pelas dívidas dessas empresas no período de tempo em que tiveram responsabilidade enquanto gerentes ou enquanto administradores. Muitas vezes esses gerentes estão lá colocados apenas de forma figurativa, e naquilo que falávamos há pouco, no tecido empresarial português, que é maioritariamente empresas familiares, mas faz com que essas pessoas que nada tinham a ver com a gerência e que apenas passaram por lá por uma questão de conveniência ou por outra questão qualquer, tenham a vida muitíssimo comprometida a partir de determinada altura, se os impostos não foram pagos nesse momento em que tiveram como gestores ou como administradores. Eu acho que hoje em dia está bom, deixa-me dizer-lhe, quando arrancou em 2012, era novo. A maior parte dos PERs acabavam por ser apenas uma reação às tentativas de cobrança das dívidas. E, portanto, o que é que acontecia? As pessoas metiam PERs para ganhar tempo. Esses PERs não são os PERs que nos interessam aqui falar. Os PERs que interessam são aqueles que são profundamente estudados e que vão ao cerne da questão para ter como finalidade a retoma do negócio. No fundo, é como podar uma árvore, não é? Tem uma parte que não está a funcionar, que está seca, mas que é preciso podar para voltar a renascer. Esses PERs são os difíceis, mas são os que valem a pena. Os outros são os PERs de reação, os PERs reativos. Esses não é os que cuidam. Mas, como lhe dizia, em 2012, quando arrancou, havia pouca consciência, mas a partir daí fizeram-se operações muitíssimo interessantes. As operações relacionadas com os PERs, no fundo, são um princípio do M&A. Ou seja, há empresas que têm um conjunto de negócios dispersos, que há um ou dois negócios que têm interesse, mas que, por uma razão ou por outra, estão a ser arrastados pelos que não têm interesse. Portanto, o PER servirá para nós aproveitarmos o que tem interesse. E esses, de facto, quando é possível, têm dado ótimos resultados. E a ferramenta funciona. Agora, tem que haver consciência dos operadores da possibilidade disso, e eu estou convencido que hoje em dia já existe, muito, muito, muito divulgado.